Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, bem, não é uma aula, eu vou fazer uma gravação explicando, e comentando algumas questões de vestibulares que eu utilizei no meu atendimento online dessa semana. Eu vou postar lá no material extra da terceira semana, então, né, para vocês que têm interesse aí em fazer e que estão pensando aí em fazer os vestibulares da UEPG e da Unicentro. Eu fiz um levantamento na Universidade de Ponta Grossa. Eles têm uma pegada firme no conteúdo da República Velha. Caíram 3 questões no último vestibular, no de 2019, confundindo com a República Velha. Em 2019, 3 questões no vestibular da UEPG sobre esse conteúdo, né, que nós iniciamos aí há 3 semanas atrás, e na Unicentro uma única questão, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou apresentar o enunciado, vou dar aí 2 minutos para que vocês possam verificar se quais alternativas estariam corretas, e depois eu vou comentando alternativa por alternativa, beleza? Funcionou assim no atendimento e acredito que vai funcionar dessa forma e vai ser bem bacana também. E aí, você vocês podem depois ver o vídeo. Eu vou também colocar os slides lá na plataforma. Então, estou apresentando a tela aqui, tá? E vamos seguindo, então, fazendo aí essa análise das questões que caíram no último vestibular da UEPG e da Unicentro. Então, eu leio o enunciado, dou 2 minutos para que vocês observem e façam a leitura das alternativas, anote no cantinho aí o que vocês acham que está certo ou não, e depois eu comento cada uma delas. Então, a questão 31. O aparecimento de uma classe operária no Brasil, aqui considerado um conjunto de trabalhadores livres, assalariados e em condições sociais comuns, é um fenômeno social do começo do século XX. A respeito desse tema, assinale o que for correto. Então, eu só destaquei ali em amarelo as temáticas, os assuntos, as palavras-chave da questão, tá bem? Então, tá pedindo para vocês conhecimento sobre classe operária no Brasil no início do século XX, ou seja, conteúdo que nós já estudamos. Então, vai lá 2 minutos para que vocês possam avaliar as alternativas. Podem ficar tranquilos que eu estou acompanhando aqui no cronômetro, esses 2 minutos. Beleza? Então, 2 minutinhos, vamos lá. Alternativa 1. Na Primeira República, a criação de sindicatos e partidos políticos ligados aos trabalhadores e suas causas foi incentivada pelo governo federal. Então, o que está errado nesta alternativa? A criação de sindicatos e partidos políticos ligados aos trabalhadores
foi incentivada pelo governo federal. Não, o governo federal caminha num sentido e a classe trabalhadora, constituída em sindicatos, em partidos políticos que as representam, caminham em outra direção. Então, o governo federal não vai incentivar a criação de sindicatos, nem na Primeira República e nem em outro momento da história do Brasil, vamos dizer assim, tá? No máximo, ela pode oportunizar da liberdade, como acontece numa república democrática, que você pode ter a abertura de sindicatos, a constituição de partidos políticos de oposição. Uma república democrática, você pode ter isso. Mas o incentivo por parte do governo federal, ainda mais da República Velha, em criar sindicatos e partidos políticos, não, até porque os sindicatos e partidos políticos iam criticá-los, então eles não iam incentivar, tá? Alternativa 2. Com o fim do regime escravista, ocorreu a incorporação dos trabalhadores alforriados no mercado de trabalho, em expansão no país. É possível afirmar que os ex-escravos tornaram-se a base da classe operária brasileira já na virada do século XIX para o século XX. O que está errado nessa questão? Dizer que a base da classe operária brasileira vem de escravos. Não, a base da classe operária brasileira, tá? Ela é constituída por imigrantes e não por ex-escravos. Porque os escravos, eles tinham uma série de dificuldades já para adentrar no mercado de trabalho. Não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Foram lançados à própria sorte depois da sua alforria oficial, que foi a Lei Áurea. Então, eles tiveram muitas dificuldades para conseguir emprego, principalmente nas regiões urbanas. E logo, eles não formariam a base da classe operária brasileira. A maioria trabalhavam como operários nas fábricas e nas regiões urbanas. Essa população era constituída por imigrantes, oriundos de diversas partes do país. 4. A primeira greve geral ocorrida no Brasil data de 1917 e reuniu trabalhadores concentrados em poucas cidades como São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Essa questão está correta, tá? Então, como eu já tinha comentado com vocês, uma aula sobre República e Economia na República Velha, a primeira greve geral, a grande greve no Brasil de 1917 reuniu vários trabalhadores que estavam concentrados em poucas cidades. Por quê? Porque a industrialização no Brasil não aconteceu de forma homogênea, ou seja, ela não se desenvolveu da mesma maneira em todas as partes do país. Ela também foi concentrada principalmente na região sudeste e em algumas partes da região sul do nosso país. Então, por causa dessa concentração de pequenas cidades, as greves também ocorreram de forma concentrada. 4, correta. 8. A criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e a implantação da consolidação das leis do trabalho, a CLT, são avanços conseguidos pelos trabalhadores a partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Sim, essa questão está correta, porque não havia um Ministério do Trabalho, ou seja, um órgão do governo que assegurasse o mínimo que fosse para a classe trabalhadora durante a República Velha. Havia um acordo, um contrato direto entre empregador e empregado. Esse liberalismo que hoje se defende muito por várias facções, por várias pessoas, inclusive trabalhadores estão defendendo, né, o fim da CLT e a modernização dos contratos de trabalho. Isso na República Velha já ocorria. Então, o patrão dizia assim, você vai trabalhar 4 horas e eu vou te pagar tanto. Quer, não quer, tchau. Não tinha licença maternidade, não tinha nenhuma segurança depois do término do contrato, algum tipo de acerto, não tinha direito a férias, a 13º, isso não existia na República Velha, né? Isso tudo foi sendo conquistado ao longo, né, não só da década de 1930, mas posteriormente também, mas com, né, a grande implantação da CLT, aí que hoje eles querem derrubar. Então, a questão 8 está correta. 16. A Lei Adolfo Gordo, assinada na Primeira República, garantiu o direito de livre participação em movimentos sociais e políticos aos trabalhadores imigrantes radicados no Brasil. O que está errado nessa questão? Dizer que uma lei... Professora, mas eu nunca ouvi falar nesse Adolfo Gordo. O Adolfo Gordo foi um deputado do estado de São Paulo, né, que no ano de 1907... 1907 foi elaborada essa lei, chamada Lei Adolfo Gordo,
que na verdade ela não garantiu o direito de livre participação, né, dos imigrantes nos movimentos sociais. Na verdade, ela tentava proibir a participação dos imigrantes nos movimentos sociais, porque dizia claramente na lei, se o imigrante que vivesse menos, que estivesse no Brasil menos de 2 anos, que não tivesse, que não fosse casado com uma brasileira, ou que não fosse, ou que não fosse viúvo e com filho brasileiro, se ele fosse, se ele participasse de um movimento, de uma mobilização, que na visão do governo federal era uma ameaça à segurança e à ordem do país, ele então seria expulso do país, tá? Então, professora, nossa, eu nunca li sobre esse Adolfo Gordo, essa lei, não ia conhecer, o que eu faço na hora no vestibular, quando eu não sei nada, o nome da lei especificamente? Vai pela ideia principal da questão. A questão 16 tem muito a ver com a questão 1. 16 e 1 tem a mesma ideia, o mesmo princípio. Ou seja, uma lei que é aprovada pelo governo, pela maioria dos congressistas, com certeza não vai garantir o direito livre de participação em movimentos sociais e políticos, principalmente na época da República Velha, que havia toda uma manobra para que houvesse um equilíbrio no poder das oligarquias e não de grupos dissidentes e de opositores, tá? Então vai pela lógica. Beleza? 31, então, correta, 4 e a 8. 41. O período que vai de 1800, também caiu na UEPG no ano passado. O período que vai de 1870 a 1910 pode ser compreendido como de transição entre a monarquia e a república no Brasil. Desde a década de 1870, movimentos como o republicanismo e o abolicionismo cresciam e indicavam que o imperador Pedro II tinha cada vez menos tempo diante do trono. Em 1888, a libertação dos escravos e em 1889, a proclamação da República decretaram a passagem do regime monárquico para o republicano. No entanto, a República teve vários problemas para consolidar a nova ordem política, sendo que foi somente por volta da década de 1910 que se pode falar dessa consolidação. A respeito desse período de transição, monarquia, república, assinale o que for correto. Às vezes até cansa o enunciado, tão grande que ele é. Por isso que eu faço assim. Numa prova de vestibular, eu faria isso. Eu destacaria os pontos principais do enunciado, como eu destaquei em amarelo. 2 minutos, então, para que vocês possam avaliar as alternativas. Mais um minutinho. Beleza, vamos lá então. Alternativa 1. O café, principal produto da economia brasileira durante a monarquia, perdeu a importância
a partir da proclamação da República? Não, totalmente errado, né? Nós sabemos que a República Velha, uma palavra-chave para definir a República Velha é a política do café com leite, é a valorização do café, a superprodução do café, isso nós, né, já falamos, e isso é conteúdo batido, vamos passar para frente. E também aqui, né, fala que a partir da década final do século XIX, a industrialização passou a ocupar o papel de mola propulsora da economia nacional. Também totalmente errada a segunda frase, porque, na verdade, a industrialização passou a ocupar o papel de mola propulsora da economia brasileira somente a partir da década de 1930, lá na era Vargas, tá bom? Então, República Velha, economia agroexportadora, política do café com leite. Industrialização, sim, né, mas em crescimento lento e gradual. A industrialização como chave, por exemplo, uma nova plataforma política como mola propulsora a partir de 30, tá? 2. Uma das consequências da Guerra do Paraguai, da qual o Brasil saiu vitorioso, foi o fortalecimento do Exército. Partes oficiais, né, do Exército aderiram ao ideário republicano, que eu trabalhei na primeira aula lá com vocês, correta essa questão. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, saiu fortalecido e passou, então, a aderir ao movimento republicano. 4. A maçonaria, o exército e a igreja católica foram instituições que tiveram um papel acentuado importante na vida política brasileira durante o processo de transição da monarquia e da república. Sim, é uma questão correta, o exército a gente viu, né, também aqui na própria questão 2 está falando, né, o exército, a 2 já diz que é certa. A Igreja Católica, como vimos também lá naquela primeira aula, na mesma aula que a gente viu, o Exército também teve um papel fundamental para esse processo, né, deixando de apoiar o governo Dom Pedro II devido ao autoritarismo e aos desmandos, né, do governo em questões particulares da Igreja, e a maçonaria, que a gente acabou não estudando muito, né, mas a própria elite brasileira, empresarial e industrial, ela era envolvida com essa entidade filantrópica e que tinha, assim, vamos dizer, uma força política, né, no interior, nos bastidores aí do governo. Então, a questão 4 também está correta, tanto a 2 quanto a 4. 8. A Guerra de Canudos, ocorrida no sertão nordestino. Bom, acabamos de falar na aula desta semana, que eu vou postar segunda-feira, e dia 10, sobre a Guerra de Canudos. Então, aconteceu sim no sertão nordestino, foi o primeiro grande conflito social de origem rural enfrentado pela República no Brasil, então, correta a questão 8. E a questão 16 está errada, porque diz que um dos primeiros atos do primeiro presidente da República foi fechar o país para a entrada de imigrantes europeus. Não, a gente também, né, nós vimos também na última aula desse conteúdo, a evolução, né, o crescimento da população brasileira, principalmente com a vinda de imigrantes durante a República Velha. Então, né, o Deodoro não fechou o país para os imigrantes europeus e não adotou política nenhuma, incorporação de negros, né, recém-libertos ao mercado de trabalho, tá? Cada um por si, Deus por todos, vamos dizer assim, em termos, né, de libertos e mercado de trabalho, ou seja, ex-escravos e mercado de trabalho. Então, a questão 41, a correta 2, a 4 e a 8. A última questão que caiu na UEPG também, sobre esse período que nós estamos estudando, diz o seguinte: o início do século XX foi um momento de expansão da urbanização, da industrialização e da modernização nacional. Nesse período, fez-se sentir no Brasil o fenômeno social da pobreza urbana, porque onde tem urbanização, industrialização e modernização nacional, na República Velha também teve pobreza, que possuía várias características peculiares e tem merecido estudos de vários, né, pensadores de diferentes áreas. A respeito do tema, assinale, então, que for correto. 2 minutinhos para vocês analisar aí a questão.
Beleza, então, 2 minutinhos passados. Alternativa um: no caso do Rio de Janeiro, cidade que concentrava um grande contingente de ex-escravos negros, a pobreza urbana esteve associada a esses sujeitos históricos. Correto, tá? Então, no Rio de Janeiro, a cidade recebeu muitos escravos durante o período, muitos africanos durante o período da escravidão, cidade portuária, capital do Brasil. Então, nesse período do século XX, os libertos representavam essa massa de pobreza, tá? Aqui, se estivesse falando somente, estaria errado, mas não está falando somente, esteve associada a esses sujeitos históricos. O aparecimento das favelas e proliferação de cortiços fazem parte desse contexto histórico também. Para quem, né, assistiu a aula que eu, minha última aula, é, sobre revolta da vacina, sabe, né, que eu comentei ali sobre esses cortiços e esse projeto de modernização do Rio e o processo de favelização, se a gente pode dizer esse termo, tá? Então, a 1 está correta. 2, em razão da existência de um sólido sistema educacional no Brasil? Não, também na última aula eu mostrei para vocês a taxa de analfabetismo no Brasil chegava a 70% em 1920, tá? Então, nem vou ler o resto. Não tinha um sólido sistema educacional no Brasil. 4, vendedores ambulantes, prostitutas, estivadores, moradores de rua, eles formavam um conjunto de tipos sociais que, início do século XX, representavam genericamente, né, as figuras caracterizadas como pobres urbanos das cidades brasileiras. Sim, correto, então, representavam genericamente, não especificamente, mas genericamente. Ah, ó, pobres, vendedores ambulantes, ó, prostitutas pobres, olha aqueles que trabalham aí, né, puxando e fazendo todo o serviço braçal na região do Porto, os moradores de ruas e tal, né, pessoas pobres aí. Então, a 4 está correta. 8, a falta de um mercado de trabalho sólido e bem estruturado e a ausência de uma legislação trabalhista contribuiu no Brasil, no início do século XX, para que muitas pessoas trabalhassem por jornada, sem atividade ou salário fixo, fato que precarizou a condição social desses trabalhadores. Correto, como eu disse para vocês, até analisando uma questão que caiu na própria prova da UEPG, né, anteriormente, que ajuda, que não tinha uma legislação trabalhista, que os empregados estavam nas mãos dos empregadores, né, a sua relação era direta de contrato de trabalho, então havia muita exploração de jornadas diárias, de baixos salários, de péssimas condições de trabalho, ausência de equipamento de proteção individual, exploração do trabalho infantil, trabalho feminino, assim como, né, em todo o início de processo de evolução industrial, como nós já estudamos, que ocorreu em outros países no século, né, anterior. E a 16, em cidades como São Paulo e Curitiba, lugares que receberam um grande número de imigrantes europeus, a pobreza urbana teve grande penetração nessas comunidades. O trabalho precário e o desemprego contribuíram para a formação desse quadro. Sim, está correto. Apesar de falar assim, nossa, né, é, a pobreza esteve presente, né, entre os imigrantes? Sim, esteve presente. Se vocês conversarem com os avós de vocês, vão saber que vieram com muita vontade de trabalhar, com muito entusiasmo, com um certo capital, mesmo que seja pequeno, para iniciar algum negócio. Muitos, muitos, muitos faliram, muitos tiveram que trabalhar em péssimas condições para conseguir um mínimo, né, de condição de vida para si e para sua família, tá? Então, no caso da 45, é a 2 aí que estaria errada. E da Unicentro, a única questão que caiu, tanto na 2019 quanto 2018, eu fui fazer um levantamento sobre esse período que nós acabamos de estudar, foi a Guerra do Contestado. Então, assim, fazer a Unicentro estuda a Guerra do Contestado, tá? Então, sobre também a Unicentro, né, ela não é somatória igual da UEPG, então, às vezes até mais, assim, tem gente que gosta, né, do estilo da prova da Unicentro, e eu não acho difícil a prova da Unicentro de História. Veja só, sobre a Guerra do Contestado, que ocorreu em 1912 a 1916, é correto afirmar que, 2 minutos para vocês analisarem as questões que estão super fáceis.
Beleza? Então vamos lá. Letra A. O contestado é a denominação do conflito armado que ocorreu no final do século XIX entre Paraná e Santa Catarina pela posse dos Campos de Palmas. Além de estar tudo errado ali do Campo de Palmas, gente, veja, é muito fácil, né, a Unicentro, ó, a guerra aconteceu em 1912, então início do século XX, como fala ali no final do século XIX, super fácil, mas às vezes o cara tá nervoso, nem percebe que o século tá errado, tá? Prestem bastante atenção nisso. Outra coisa, na B, trata-se de uma contestação, por isso o nome contestado, feito pelo governo da Argentina. Não. Guiado contestado tem algumas palavras-chave para vocês nunca mais errarem questão nenhuma sobre a guerra do contestado. Guerra do contestado, Paraná, Santa Catarina, Estrada de Ferro, madeira, desemprego, exploração do trabalho. O que mais que eu posso falar? José e João Maria, né, que são as lideranças. Então, eu vou direto para D, porque a C que está certa, tá? A D fala, o conflito ocorreu quando da construção de uma rodovia. Ó, rodovia. Às vezes o cara lê assim e fala ferrovia. Não, aqui está escrito rodovia, tá totalmente errado. Em 1912, não temos ainda por parte do governo federal incentivos em transporte rodoviário, em abertura de vias rodoviárias, né? Isso vai ter só lá no Washington Luiz, que é o último presidente da República Velha, porque governar é abrir estradas, né? A frase mais conhecida dele. Então, aqui a D está errada porque fala de construção de rodovia, não, é de ferrovia. E aí, contestado foi um levante apenas de caráter religioso. Primeiro, quando uma questão de história tiver a palavra apenas, só, somente, todos, está errada. Essa questão está errada. Não existe em história isso, né? Você fixar. Não pode homogeneizar dizendo apenas, só, somente, todos, tá? Sempre tem alguém fora da curva, vamos dizer assim. Então, a letra E fala que o contestado foi um levante apenas de caráter religioso, liderado por Antônio Conselheiro. Gente, Antônio Conselheiro ela é de Canudos, né? Então, José Maria e João Maria, vamos dizer, aqui seriam os representantes religiosos que lideraram a Guerra do Contestado. Então, ficou correta a letra C. Essa companhia, chamada Brasil Railway Company, obteve do governo brasileiro, é uma companhia estrangeira, a concessão de terras como remuneração por ter construído uma ferrovia que ligava São Paulo e Rio Grande do Sul, ocasionou a expulsão de muitos moradores na região, e essas populações resistiram. Então, com o final, essa companhia contratou muita gente para construir a ferrovia, acabou a ferrovia, mandou todo mundo embora, muita gente não sabia o que fazer, né, depois que parou de trabalhar na construção da ferrovia, sem nenhum tipo de segurança financeira, essas pessoas foram jogadas à própria sorte. Essas terras concedidas para essa companhia iniciar um processo de infraestrutura e de loteamento para aqueles que tinham certo capital, fizeram com que essa companhia expulsasse as pessoas que ali residiam nessas terras, que moravam de forma informal. Então, essa exploração do trabalho, esse desemprego, a ausência de terras, acabou gerando, então, manifestações, resistência por parte desses moradores da região, principalmente da região entre Paraná e Santa Catarina, que é a região que ficou conhecida como o Contestado. Tá? Então, super fácil aí a questão da Unicentro. Pessoal, era isso, então, que eu queria, né, apresentar para vocês aí em relação às questões de vestibulares. Não vou mais, né, me delongar, vou parar de apresentar aqui, vou ver se eu faço um levantamento das questões de vestibulares da UEL, da UEM, da UniOeste, do próprio Enem, na Federal do Paraná, no vestibular do ano passado, não caiu nenhuma questão na prova geral sobre a República Velha, e na prova específica de História não caiu também nenhuma questão sobre o período da República Velha, beleza? Espero que vocês
vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram desse formato, e se vocês querem isso no atendimento, é só vocês mandarem lá um recado no mural, manda um comentário no Classroom, manda no meu e-mail, ou falem, né, para mim, na próxima vez que ocorrer o atendimento online, que eu vou, então, fazendo o levantamento das próximas temáticas e vou, né, realizando essa metodologia, se assim vocês acharem que for viável e a contento de vocês, beleza? Então, até a próxima, pessoal.